Olá, senhoras e senhores, todos bem? Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho de um tema bem interessante que é tipicidade. Porque não raro, pessoal, o candidato só associa A matou o B, logo responderá pelo crime de homicídio. Agora, será? Nós temos a tipicidade formal, tipicidade material, tipicidade conglobante. Você tem de tomar muito cuidado, você sabe o que significa isso? Tá? Então, senhores, veja bem, sabemos que crime nós temos um substantivo que é uma conduta. Essa conduta ela possui 3 adjetivos: conduta típica, antijurídica e culpável, tá? São degraus, pessoal. Primeiro você tem de verificar se o fato é típico, depois a antijuridicidade e por último a culpabilidade, tá bem? Mas vamos conversar da tipicidade apenas. Em primeiro lugar, você tem de saber que o direito penal ele nasce para proteger os bens jurídicos mais importantes e mais relevantes da sociedade. Beleza? Agora, você vai me perguntar, poxa, você acabou de falar bem jurídico mais importante, bem jurídico mais relevante. Tá, o que é bem jurídico? Senhores, bem jurídico tem um livro muito bom, que é do professor Luiz Regis Prado. É um livro, a 5ª edição, Bem Jurídico Penal e Constituição, Luiz Regis Prado, 2012. É um livro muito legal, 2011, perdão. E é o seguinte, o professor Luiz Regis Prado, citando um doutrinador, estrangeiro, chamado Antônio Pérez Lunho, significa, esse professor Antônio, ele escreveu um livro chamado Estado de Derecho e Constitución. O que acontece? Ele cita esse professor, e esse professor explica o que é um bem jurídico. Bem jurídico, senhores, é um ente. Tá, o que é um ente? Um ente é um dado ou um valor social, material ou imaterial, beleza? Aurido no contexto social. Ou seja, o bem jurídico é o que você tem de essencial para a coexistência, o desenvolvimento do homem em sociedade. A sua vida, a sua integridade, o seu patrimônio, a sua dignidade sexual. Agora, o que não se pode é banalizar o direito penal, você aplicar o direito penal a todo e qualquer fato, tá? Você não pode aplicar o direito penal sem critério, pessoal. Por quê? Sob pena do quê? De incriminar simples infrações morais de dever, tá? Então o direito penal ele nasce para proteger os bens jurídicos mais importantes da sociedade, mais relevantes da sociedade. Por isso que nós temos o princípio da intervenção mínima do direito penal. O direito penal ele é aplicado em última ratio, ele é subsidiário, ou seja, o direito penal será aplicado se os demais ramos do direito não forem capazes de resolver o conflito. Chama o direito penal que ele é aplicado. Legal? Mas nós temos o princípio também que é da insignificância. O direito penal, pessoal, ele não pode ser aplicado a frações irrelevantes, insignificantes, frações incapazes de ofender bem jurídico protegido. Tá bem? Até aqui? Beleza. Agora, senhores, o que é tipicidade formal, tipicidade material, tipicidade conglobante? Senhores, a tipicidade formal nada mais é do que o enquadramento do fato ou tipo penal. É a mera subsunção do fato ou tipo penal. Por exemplo, o emprego de uma arma branca tirou a vida de B. Você consegue enquadrar essa conduta ao tipo penal? Sim, você vai abrir o Código Penal, está lá no artigo 121, matar alguém. Ou seja, A cumpriu o comando legal, ele matou, logo o fato é típico formalmente. A lei penal, senhores, a lei penal é a forma, vamos lembrar assim, há enquadramento no tipo penal? Então existe tipicidade formal.
Terceiro, subtraiu a bicicleta do vizinho. Você consegue enquadrar essa conduta no tipo penal? Consegue. Artigo 155. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Então, atipicidade formal. Beleza? Mas, basta a tipicidade formal? Senhores, não basta a tipicidade formal, não basta o sujeito, não basta existir enquadramento do fato ou tipo penal. A conduta tem de ofender bem jurídico. Essa é a tipicidade material. Às vezes o fato é típico formalmente e não é materialmente. O sujeito ser responsabilizado, ele tem de ofender bem jurídico alheio. Tá? Isso é muito importante. Por exemplo, eu subtraio um clipe de metal do vizinho. Muito bem. A tipicidade formal. A tipicidade formal. Subtrair coisa alheia móvel. Né? A tipicidade material. Eu ofendi o patrimônio do vizinho? Não. Ausência de tipicidade material. O fato é atípico. O fato é atípico. Onde você encontra isso? Na doutrina e jurisprudência. O fato é atípico. Então vamos lá. Não basta o fato ser típico formalmente. Ele tem de ser típico materialmente. O sujeito tem de ofender bem jurídico alheio. Muito bem. Vamos agora, pessoal, ser um pouquinho mais técnico, né? Por quê? Porque você tem de saber, quando cai em concurso, a tipicidade material, quais são os critérios adotados pela jurisprudência, a jurisprudência dos tribunais superiores, né? Então vamos lá, senhores. Se você quiser anotar no seu caderno, isso é muito importante. Quando vem, normalmente vem assim, tá? Quais são os requisitos, na verdade, para você da tipicidade material, né? Quais são os requisitos para você aplicar, né, essa parte de tipicidade material, ou seja, a insignificância, a bagatela, tá? São 4, pessoal. O primeiro requisito é o seguinte, ó, mínima ofensividade jurídica, mínima ofensividade da conduta, mínima ofensividade da conduta, beleza? Segundo, nenhuma periculosidade social da ação. Nenhuma periculosidade social da ação. Terceiro, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Quarto e último requisito, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Repetindo, mínima ofensividade jurídica, nenhuma periculosidade da ação, reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Muito bem. O que acontece, senhores? Veja só, vamos exemplificar agora. Ó, o sujeito vai a Chocolândia, por exemplo, e subtrai um choquito, um chocolate choquito, beleza? Existe tipicidade formal? Existe. 155, ele subtraiu para ele coisa alheia móvel, tipicidade formal. Existe tipicidade material? Veja bem, ele ofendeu o bem jurídico do dono da Chocolândia, né? Foi mínima ofensividade jurídica? Nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade da conduta, inexpressividade da lesão jurídica provocada. Ou seja, você acha ou não acha estranho colocar esse sujeito na cadeia por ter subtraído um choquito? Eu acho estranho. Isso é ausência de tipicidade material, senhores. O fato é atípico, é insignificante. Agora, uma coisa é certa, para você reconhecer, né, e você aplicar o princípio da insignificância, você tem de analisar
o que, pessoal? A realidade econômica do país. Não é só porque o sujeito subtraiu uma bicicleta no valor de R$ 40 que você vai aplicar o princípio da insignificância. Não é só porque ele subtraiu a bicicleta de R$ 30 que você vai aplicar o princípio da insignificância. Você tem de analisar o verdadeiro significado do bem jurídico para a vítima. Isso é que os tribunais superiores, o STF e o STJ, eles entendem, tá? Você tem de verificar o verdadeiro significado do bem para a vítima. Eu subtraio uma bicicleta numa Barra Forte, no valor de R$ 20 usada, de um rapaz que é o meio de transporte dele, é um senhor pedreiro que ele carrega a malinha dele lá com as ferramentas. Eu acabei com a vida dele, tudo bem? Cada caso é um caso, beleza? Então, de novo, não basta o fato ser típico, né? Formalmente, tem de ser típico materialmente. Materialmente você vai encontrar na doutrina e jurisprudência. Legal? Agora, senhores, veja só, é possível você aplicar o princípio da insignificância nos crimes contra a administração? Por exemplo, descaminho. Isso é muito importante, você tem de saber. É possível ou não é possível? Veja bem, a jurisprudência dos tribunais superiores, tudo certo? Ela está bastante dividida. Isso é muito importante. O Supremo Tribunal Federal entende que é possível a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a administração, por exemplo, descaminho. Já o Superior Tribunal de Justiça entende que não é possível aplicar a insignificância nos crimes contra a administração. Horas, como é que eu vou... o que eu vou colocar no meu concurso? Depende. Por exemplo, um CESP-UNB, pessoal, você tem que tomar cuidado. Por quê? Se ele colocar que é possível a aplicação da insignificância segundo a jurisprudência nos crimes contra a administração, ele tem de mencionar que é o STF. Se ele não mencionar que é o STF, aí complica, porque o STJ... ele entende que não é possível, tá? Então ele tem de indicar a fonte. Crimes contra a administração, é possível ou não é possível? STF, sim. STJ, não. Agora, crimes contra a fé pública. Crimes contra a fé pública. Falsificação de documento, falsificação de moeda, etc. É possível aplicar o princípio da insignificância? Senhores, os tribunais superiores, Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça entendem que não é possível aplicar a insignificância nos crimes contra a fé pública. Legal? Até aqui? Muito bem. Agora, senhores, nós temos a tipicidade formal, tipicidade material e temos a tipicidade conglobante. Antes de explicarmos a tipicidade conglobante, pessoal, bastante timidamente, legal? Você sabe que o sujeito que tira a vida de terceira pessoa com intenção, com dolo, conduta sendo voluntária, legal? Ele praticou o crime do artigo 121, a tipicidade material, formal, perdão. Agora, se ele tirou a vida de terceira pessoa, tudo certo? Por quê? Porque estava sendo agredido injustamente e aplicou os meios moderados, etc., para repelir a injusta agressão. Legal? Ele praticou o fato típico, mas esse fato não é contrário ao direito. Ele o praticou acobertado da excludente, da legítima defesa. Então, o fato ele não é antijurídico. Por quê? Porque excluiu a antijuridicidade, excluiu a ilicitude. Às vezes o fato é típico, mas não é antijurídico. Você concorda comigo? Você lembra do filme Espera de um Milagre? Aquela cena que o carrasco executa a pena de morte? Beleza, pra gente aqui, ó, ele praticou um fato típico? Com certeza. Só que ele praticou acobertado de uma excludente, não? Que excludente é essa? Que excludente é essa? Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou exercício regular de direito? Estrito cumprimento de dever legal.
Então ele praticou um fato típico, mas esse fato não é contrário ao ordenamento jurídico. Não é contrário, né, ao ordenamento, beleza? Não é antijurídico, beleza? Então ele praticou o fato típico acobertado da excludente. Muito bem. Mas, na década de 80, o professor Eugênio Raul Zaffaroni, ele criou a teoria, né, da tipicidade conglobante. O que é a tipicidade conglobante? Senhores, para o professor Eugênio Raul Zaffaroni, o carrasco que executa a pena de morte no filme Espera de um Milagre, ele não praticou o fato típico. O fato é atípico para ele. O que sustenta o professor Eugênio Raul Zaffaroni? Senhores, o direito é uno. Se o direito é uno, pessoal, não pode uma norma incriminar e a outra permitir ou fomentar. Ó, você não pode praticar isso. Ó, você deve praticar isso. Então, se uma norma incrimina e a outra fomenta, ele não pode ser responsabilizado. O fato não pode ser típico. A tipicidade tem de ser conglobante e não com o direito penal, com os demais ramos do direito. Aquela conduta tem de ser contrária a todo ordenamento jurídico, contrária ao ordenamento jurídico. Porque se uma norma incriminar e a outra permitir, é um direito um pouco estranho, não há tipicidade. Beleza, professor Zaffaroni? Então, senhores, pra gente, o carrasco que executa a pena de morte, ele pratica um fato típico, mas não é antijurídico. Para o professor Zaffaroni, o fato é atípico. Por quê? Porque a norma está fomentando uma intervenção cirúrgica com consentimento do paciente. Senhores, para a gente, o médico, quando rasga o paciente, o fato é típico, mas não é antijurídico. Uma prótese de silicone, por exemplo, não é antijurídico. Teve o consentimento do paciente, exercício regular de um direito do médico. Agora, para o professor Zaffaroni, você tem de tomar cuidado. O professor Zaffaroni, ele sustenta que o fato é atípico. Horas, uma norma incrimina e a outra fomenta, autoriza. Legal? Cuidado que o Supremo Tribunal Federal ele tem adotado essa tipicidade, que é a tipicidade conglobante. Então você tem de saber que existe a tipicidade formal, que é a mera adequação do fato ao tipo penal. Tipicidade material, que é a ofensa ao bem jurídico, falamos os requisitos e o que o STJ e o STF entendem, e a tipicidade conglobante do professor Eugênio Raul Zaffaroni, que nasceu na década de 80, essa tipicidade. Legal? Senhores, até a próxima oportunidade, estudem bastante, estamos juntos, valeu, um abraço, tchau!